Olá, geração profética de adoradores do reino de Deus. Glorificado, exaltado, magnificado seja Jesus Cristo por causa da tua vida. Glorificado seja Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de falar do nome dEle, de exaltar o nome dEle. Glorificado, exaltado. Deixa eu só compartilhar esse link aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deu certo. Eu quero convidar você, profeticamente, a compartilhar essa palavra. Compartilhar aqui no aviãozinho com mais 12 mulheres do reino, que o Senhor vai falar poderosamente. O meu plano era apenas nós nos reunirmos aqui para nós juntas cearmos e em comunhão, né, aprendermos mais e estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, com o pão e com o suco de uva que representa nas dimensões celestiais o sangue de Jesus Cristo. Só que o Espírito Santo, ele é aquele que surpreende, é aquele que tem sempre mais. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer, foram muitas as batalhas as quais eu enfrentei somente nesse dia de hoje, para estar aqui, para glorificar o nome do Senhor. E eu quero dizer que eu estou aqui, nessa plataforma, diante de cada uma de vocês. Não é por dignidade própria, por justiça própria, por mérito próprio. Eu estou aqui por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que me justifica, é o que me torna digna de estar aqui, falar do nome dEle, exaltar o nome dEle e entregar a palavra a qual o Espírito Santo me entregou, me confiou para servir no reino. Eu passei muitos anos, eu vou dizer especificamente 2 anos. Eu passei 2 anos, eu só vou colocar o tema aqui do nosso... Se alguém puder digitar o tema... A palavra que nós vamos utilizar é João 6 e 1 carta aos Coríntios, capítulo 11. 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, João 6. E nós também vamos usar Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. E antes de tudo, nós vamos orar. Nós vamos consagrar esse momento, consagrar essa palavra ao Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. Será Atos 2, 46. Amém? Atos 2, 46. Amém? Vamos orar, vamos pedir e entregar todo o controle, todo o domínio, toda a direção ao Espírito Santo do Senhor. E profeticamente, compartilhe o aviãozinho com mais 12 pessoas para a glória de Jesus. Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Pai, e eu apresento ao Senhor. Apresento ao Senhor este ambiente, essa plataforma, e eu consagro ao Pai este ambiente, essa plataforma, esse momento. Eu consagro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro a minha vida, eu consagro as palavras que saírem da minha boca. Eu consagro a vida, de cada pessoa aqui, de cada mulher, de cada vida que receber esta palavra. Pai, eu ministro que haja poder, que haja rema do Senhor, que haja palavra revelada do Senhor. E que a palavra revelada do Senhor venha tocar
o Espírito e trazer a fé necessária para que elas possam te conhecer verdadeiramente. Espírito Santo, o Senhor é o dono, é o mestre, é o Deus presente em nosso meio. Esse ambiente é teu, a palavra é tua, a direção é tua. Nos caminha, nos encaminha, nos direciona na tua verdade, na verdade que é Jesus Cristo, que é a palavra. Fala de uma maneira profunda e que a tua palavra revelada venha perfurar e penetrar o mais profundo e dividir alma e espírito. E que essa palavra venha cumprir o propósito para o qual o Senhor liberou ela do teu trono. Pai, obrigada. Obrigada pelo sangue. Obrigada pelo sangue de Jesus que me purificou, me purifica, me qualifica, me ordena e me coloca na posição de justificada e na posição de agraciada para que eu possa crer e falar da tua palavra. Senhor, faça em cada coração aquilo que lhe aprouver. E eu digo, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. O Senhor é dono de tudo aqui. A minha boca é tua, meus olhos são teus, os meus ouvidos são teus, o meu coração é teu. Todo esse ambiente é teu. Aqui o Senhor domina. Aqui o Senhor tem liberdade. Eu entrego ao Senhor todo o controle. Eu entrego ao Senhor todo o controle. E eu me rendo, segurando nas mãos de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, eu me rendo na tua dependência, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uau, glorificado seja o nome de Jesus. Eu perguntei nos stories, eu vou perguntar aqui, e para a glória de Jesus eu vou esperar a sua resposta. Qual foi o primeiro derramamento de sangue na história da humanidade que a própria Bíblia traz? A quem o Senhor revelar, eu vou presentear com algo muito, muito bom, muito maravilhoso. A quem o Senhor revelar. É tão incrível que eu recebi vários directs falando que o primeiro derramamento de sangue foi quando Deus sacrificou aqueles animais para vestir Adão e Eva com a pele. E eu já te digo que não é. Caim e Abel não é. Já vou dizer, não é. Esse foi o terceiro derramamento de sangue. Esse foi o terceiro. Antes do derramamento de sangue de Caim e Abel, o primeiro derramamento de sangue humano, carne, foi quando Caim matou Abel. E essa pergunta que o próprio Espírito Santo, ele me fez, e ele, quando ele me fez a pergunta e eu comecei, Espírito Santo, o que o Senhor quer trazer de revelação? E hoje, pela madrugada, enquanto nós estávamos em oração, no secreto com as pupilas amadas, proféticas da nossa comunidade Embaixadoras do Reino, uma comunidade 100% gratuita, que você pode acessar o link pela minha bio. O Senhor começou a nos ministrar com as grandiosas revelações do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Não foi Abel, amadas. Não foi o sangue de Abel.
Tá bem frio, viu? Tá bem frio. Eu perguntei até para alguns universitários teólogos hoje e eu glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque não foi carne e sangue que me revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus que me revelou. E uma das coisas mais complexas de compreender no reino de Deus é o porquê, qual o significado e qual o motivo do derramamento de sangue, do sangue de Jesus. O motivo, o significado real, profundo, claro do sacrifício de Jesus. E eu posso dizer que eu passei mais de 2 décadas sentado no banco de igrejas e eu não compreendia o significado da necessidade que Deus tinha e teve de entregar o seu único filho para que ele fosse morto e para que o sangue de Jesus fosse a moeda, o preço pago para a minha remissão, para a tua remissão, para compensar, para pagar, para te livrar e me livrar de uma condenação, de uma morte eterna. E eu posso te falar com todo o meu coração o que o Senhor vai trazer de revelação para você aqui nesta hora. Vai mudar, transformar a direção da sua vida. Vai ser um marco na sua vida. Na sua vida. O divisor de águas. Você vai compreender o sacrifício, o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. O sangue de Adão para formar Eva, do mesmo sangue dele. Silvia, esse derramamento de sangue não foi um derramamento, porque não foi um pecado. O próprio Deus, ele não houve derramamento de sangue, mas perfeito. Senhor, você foi lá no ventre do Espírito Santo agora, viu? Quando Deus retira, ele coloca Adão em sono profundo e retira uma das costelas de Adão para formar Eva. Não houve derramamento, houve transferência. O Senhor transferiu, pegou parte de Adão e fez Eva. E aí eu quero que você possa ir comigo lá em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos... Eu tô tremendo. Eu estou tremendo. Porque é uma revelação que mexe muito com o meu espírito. É muito forte. É muito forte. E você que chegou por agora, compartilha com mais 12 pessoas, porque é profética essa palavra. Eu não quero que você eleve expectativas em relação a mim, mas eleve suas expectativas, suba elas no nível máximo no Senhor e no Espírito Santo de Deus, porque essa palavra veio diretamente do trono do Senhor. Então é muito profundo, viu? Foi o sangue de Adão para formar Eva do mesmo sangue. Eu já disse que não, sangue do meu sangue e osso dos meus ossos. Então essa parte houve transferência de sangue. Houve transferência. Foi a primeiro transplante, né? A transferência foi feita pelo próprio Deus. Agora vamos ver onde. E aí é importante você entender uma coisa. Eu vou pegar esses 2 copos aqui para você entender. Vou colocar esse nessa altura
e esse nessa altura, tá? Você precisa entender uma coisa, de verdade. Você precisa entender quem você, do que você é constituído. Quem você é na sua estrutura. Essa taça, eu quero que você entenda que ela está aqui representando o seu espírito. Essa taça. E por que ela está acima desse copo? Esse copo, ele representa o seu corpo físico. E eu quero te dizer que você não é um ser tricotômico. Você não é. Eu não sou tricotômica, ou seja, eu não sou 3 partes. Você é um ser dicotômico. Você é espírito, corpo, certo? A Gleiciane, mas e a alma? A alma tá aqui dentro, ó. Dentro do espírito. E aqui nesse corpo, no nosso corpo físico, eu vou explicar bem devagar. E eu já peço a você, ore nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, Espírito Santo da verdade, abra os olhos das tuas filhas e dos teus filhos, e que o Senhor ilumine o entendimento de cada um deles nesta hora, e que o Senhor, Pai, traga luz no pleno conhecimento e entendimento da tua verdade segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. E eu repreendo todo o espírito religioso, todo o espírito de incredulidade, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Aqui está o seu espírito. Aqui está o seu corpo. Lá em lá em Levítico 17, versículo 11, presta atenção, essa água aqui, diz assim: sangue é a vida da carne. Você tá vendo água nesse copo, e esse copo aqui representa o seu corpo físico. Só que eu quero que você imagine que dentro desse copo, eu vou fazer melhor. Vou misturar aqui porque vai dar pra ver. Ó, vai dar certo. Vou fazer. Nós estamos. O Espírito Santo de Deus vai te dar paciência. Agora eu vou colocar uma coisa aqui. Vou usar um pouquinho do suco. Agora você vai entender. Amém? Se você que é intercessora, você que é líder profética da comunidade, eu peço a você nessa hora, ore em línguas pela minha vida. Interceda pela minha vida nessa hora. No nome de Jesus. Aqui está o seu corpo físico. E dentro do seu corpo físico, como diz em Ezequiel 17:11, o sangue é a vida da carne. Ó, o sangue é a vida da carne. Então, o seu corpo físico, ele tem vida por causa do sangue. O sangue do seu corpo físico te dá vida. E esse homem aqui é chamado na Bíblia de homem exterior. O homem carnal, o homem exterior. Só que dentro do homem exterior, secretamente, de forma oculta, escondida, existe aqui, ó, o seu ser. Existe o homem interior, o seu espírito. E dentro
do seu espírito, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vamos ler? Gênesis 1, 26, o que diz lá? Diz assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Presta atenção que o Senhor Deus disse, façamos um homem. E aqui o Senhor não está falando do homem exterior. Ele está falando do homem interior. Ele está falando de quem você é, do seu espírito. Você é um espírito. Você é dual, dicotômico. Você é um homem exterior, porque você tem um corpo, e dentro do seu corpo existe o sangue que dá vida ao seu corpo. Só que Deus formou, Deus fez esse homem interior, o seu espírito, a imagem e semelhança Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E dentro do espírito do homem, o Senhor colocou a imagem de Deus dentro do homem espiritual. Jesus, toda interferência na minha conexão de internet. Em nome de Jesus Cristo. Estabilidade na internet. Em nome de Jesus, eu repreendo, eu ordeno que bata em retirada toda interferência, todo o espírito imundo. Em nome de Jesus. E dentro do seu espírito, o Senhor colocou sangue. O sangue do seu espírito. Quando Deus formou o homem lá, quando Deus fez o homem espiritual, Ele fez o homem espiritual completo. E o sangue do espírito do homem é o que dá vida ao homem interior. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus dentro do espírito do homem. E quando Deus, agora você vai prestar atenção numa coisa. E quando Deus, aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. O Senhor, no versículo 16, a partir do 16. E o Senhor Deus, agora você entendeu que nós somos dicotômicos. Um corpo que tem sangue, que dá vida ao corpo. Um espírito que tem vida apenas com o sangue de Jesus. Agora a gente volta. Agora que você entendeu que eu sou um corpo e no meu corpo tem sangue, só que a minha essência, o meu espírito é quem verdadeiramente eu sou, e é o meu espírito que foi feito à imagem e semelhança
de Deus Pai, Filho, pelo Espírito Santo. Agora vamos entender o pecado. Aí muitas vezes você pode pensar assim, mas Deus precisou entregar o seu filho para Jesus morrer por causa do assassinato entre Caim que matou Abel? Ah, mas não faz sentido. Porque quando Caim matou Abel, eles já estavam fora da presença de Deus. Agora, você precisa entender algo. E é pelo Espírito Santo de Deus, como tudo que o Senhor estiver ministrando aqui. Quem está me acompanhando, de verdade, escreve no chat aí. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o acesso. O sangue de Jesus é o acesso. O sangue de Jesus é o acesso. Agora, qual foi o pecado da humanidade? E aí, você vai entender isso. E nunca mais na sua vida você vai perder o foco da consciência do porquê do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o acesso. E você vai entender o acesso a quê? E foi esse acesso que o homem espiritual perdeu. Foi esse acesso. O sangue de Jesus é o acesso. Agora entenda. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16. Anotem as referências. Você precisa ler a palavra. Diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, que homem? Espírito. Deus ordenou ao homem interior, dizendo: de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Vamos fazer uma reflexão? Aqui, ó. Homem espiritual, homem carnal. Como o homem carnal morre? O homem carnal morre quando há, vamos falar via de regra, derramamento de sangue. Há a perda do sangue. O homem carnal morre. Ele morre. Então, toda morte pressupõe-se a perda, o derramamento de sangue. Porque, inevitavelmente, o sangue vai sair do corpo físico. Ora, o homem interior, o homem espiritual, a diferença do homem espiritual para o homem carnal é que o homem espiritual, ele é visível e real na dimensão do céu, na dimensão espiritual, e é na dimensão da fé. E você, esses olhos carnais não podem ver, porque ele é oculto aos olhos carnais. E o sangue, o corpo humano, matéria, é visível aos nossos olhos carnais. Então, se o corpo para morrer perde sangue, e Deus diz para Adão: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente tu morrerás. Meu Deus. Vamos ver? Vamos andar. Antes eu quero que você leia
Gênesis 3, versículo... Deixa eu ver aqui o versículo. Aqui. E olha, o que aconteceu no capítulo 3. Queria pegar o outro versículo aqui. Sem óculos tá uma benção. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui vai adiantar um pouco. Olha o que aconteceu. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Para que não morrais. E quando a mulher viu, versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Agora você vai ver algo. Onde está o derramamento de sangue aqui? Aos olhos carnais, a serpente disse para Eva: certamente não morrereis. Ou seja, o seu corpo físico não vai morrer. A sua carne não vai derramar sangue. Não vai ter derramamento de sangue. E uma coisa acontece. Eva come, Adão come. O espírito, o homem espiritual, juntamente com a sua alma, come e desobedece. E quando o homem faz o que Deus disse para não fazer, o espírito, aqui ó, o espírito nessa hora que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse exato momento, porque Deus disse, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. E quando Adão e Eva comem do fruto que Deus disse para não comer, sabe o que aconteceu com o espírito
Sabe o que aconteceu com o espírito de Adão? Sabe o que aconteceu com o homem interior de Adão? Eu vou beber, viu? Faz de conta que eu tô derramando. Deixa eu beber dessa. Eva tá lá, come do fruto. Adão tá lá, come do fruto. Nessa hora, o homem espiritual, que é Adão, morre. Houve o primeiro derramamento de sangue da história do céu e da terra. O primeiro derramamento de sangue. Quem tá comigo diz: o sangue de Jesus é real. O sangue de Jesus é real. Eles perdem o sangue de Jesus. Agora você vai entender o que verdadeiramente eles perderam. Depois que eles perderam o sangue. Ó, agora aqui, ó. Presta atenção. O sangue, o sangue tornou o espírito do homem, o homem espiritual, morto. Morto. Aí você pensa assim, Gleiciane, mas o sangue, você tá falando que o sangue é a alma. O sangue do espírito é a consciência da verdade. Você quer saber o que Satanás fez? Vou te mostrar. O espírito do homem continuou morto. Morto. Satanás, ele enche a alma do homem do engano, da mentira, por causa do pecado. Enche. E o homem torna-se um homem espiritual morto e uma alma contaminada, impura, cheia de engano. Agora vamos voltar para a palavra que você vai entender. Quem aí entendeu? O sangue de Jesus é real. O sangue de Jesus é real. Agora, o que o homem perdeu, Gleiciane? Peraí. Quando o homem espiritual tinha sangue, o sangue de Jesus. Olha aqui. Gênesis 3, capítulo 8. Tem algo, eu não sei. Eu vou explicar essa parte, se der eu explico essa outra questão. Gênesis 3, capítulo 8 diz assim: depois que eles pecaram, depois que o sangue espiritual foi derramado, eles morreram. Espiritualmente eles estavam mortos. E a Bíblia diz que todos pecaram em Adão e todos foram destituídos, ou seja, retirados, lançados fora da glória de Deus. E no versículo 8 diz: e eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam. Adão
e sua mulher se esconderam da presença. Pecado. O espírito sem o sangue. O espírito sem o sangue. Esse corpo carnal, esse homem exterior, assume o domínio. E esse homem exterior começa a dominar sobre o espírito, ou seja, acima do espírito. E o homem exterior continua usando a alma contaminada de engano do pecado. E a alma contaminada, ela carrega duas essências: medo e vergonha. Agora veja o que acontece com um espírito que não carrega mais o sangue de Jesus. O sangue que dava vida a esse homem espiritual. E diz: se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? Eu sempre perguntei ao Senhor assim, por que Deus estava tirando onda com Adão? Tipo, Adão, onde você tá? Deus não é Deus que vê todas as coisas? Adão se esconde da presença. E Deus, na sequência, pergunta onde Adão está. E aí eu quero contar uma historinha bem interessante. Vou dar um exemplo com essa caneta. Aqui, esse copo. Eu quero que você imagine um ninho de pássaro. Um ninho de um pássaro. E esse ninho, ele é um lugar. E esse lugar é a presença. É onde Deus vê seus filhos. Existe um pássaro chamado albatroz. Depois você pesquisa no Google, tá? Não agora. Esse pássaro é um pássaro marítimo. Ele se chama albatroz. E na época de procriar, de ter seus filhotes, esses pássaros vão para ilhas costeiras e fazem os seus ninhos. E eles saem para pescar, para buscar alimento. E tem uma coisa, enquanto o seu filhote tá dentro do ninho, isso é surreal. Enquanto o filhote está dentro do ninho, a mãe albatroz alimenta o filhote. Aqui é a presença onde a mãe dele o vê, onde a mãe dele o alimenta. E onde ele vê a mãe, onde ele é protegido pela mãe, onde ele é guardado pela mãe e onde a mãe o protege em segurança. Só que, por causa dos ventos fortes, dos fortes vendavais e temporais, alguns filhotes caem do ninho. E muitas vezes o filhote cai do ninho e o filhotinho tá bem aqui, ó. Bem aqui assim, ó. O ninho tá aqui. O filhotinho tá aqui. Aí a mãe albatroz volta pro ninho, olha pra dentro do ninho e ela não vê o filhote. Tem uma coisa. A mãe albatroz, ela é incapaz de identificar o seu filhote pelo piado, ainda que ele esteja do lado do ninho, porque o filhote está fora da presença da mãe.
Esse filhote, se ele quiser sobreviver e conquistar o alimento e a segurança e a proteção da mãe, ele vai precisar voltar para dentro do ninho de alguma forma. E olha que ele é muito bebezinho, ele não tem ainda essas forças. E no episódio que eu estava assistindo, esse filhote luta para voltar para a segurança, para a proteção e para o alimento, para o lugar seguro, que é a presença da mãe. E quando ele volta para o ninho, a mãe olha para ele e o reconhece e dá comida para ele. E aquele filhote volta a ter vida e a ter a chance de viver e ser alimentado, cuidado, guardado por aquela mãe. E enquanto eu assistia esse episódio, o Senhor falou comigo. E faz tempo que eu assisti esse episódio. O Senhor falou comigo. Quando o homem espiritual pecou, quando essa alma pecou, o sangue de Jesus foi derramado nas dimensões espirituais. O sangue de Jesus foi derramado e o espírito do homem perdeu a vida. E quando esse homem perde a vida, é exatamente como se ele saísse do ninho. E Deus, por que Deus não enxerga mais o homem espiritual que é Adão? Deus não vê mais o homem espiritual, porque a verdade é que Deus só via o homem espiritual por causa do sangue de Jesus. Era o sangue de Jesus Cristo dentro do homem espiritual que colocava o homem espiritual na presença. E o homem espiritual habitava na presença. E é na presença de Deus. E o que é presença, Gleiciane? Presença é ver Deus face a face. É visão espiritual. E eu vou um pouco mais profundo. A presença é consciência espiritual plena de quem Deus é. Quando eu sou cheia do sangue. Agora vamos entender uma coisa. Ficou entendido que o primeiro derramamento de sangue, ele aconteceu nas dimensões celestiais? Foi na dimensão do Espírito que o primeiro derramamento de sangue aconteceu. E o homem espiritual foi destituído da presença do Pai. E o homem espiritual estava agora, a partir daquele momento que Adão e Eva pecou, todos os demais homens e mulheres que nasceram a partir de Adão carregam o DNA da vergonha, da culpa, do pecado, da incredulidade, da desobediência. Porque não existe obediência fora da presença. E Deus, e aconteceu toda a história da humanidade que eu convoco você a ler a Bíblia, conhecer a história. Ainda que no início você não tenha as revelações. Exatamente, o primeiro derramamento de sangue foi na dimensão espiritual. A glória de Deus está tão grande, tão forte nesse momento. É uma glória por causa do sangue. E todos os homens que nasceram a partir de Adão, todos, até que Jesus Cristo veio, todos eles
destituídos do sangue, destituídos da presença. Alguns homens foram escolhidos antes de Jesus. E dentre esses escolhidos específicos, que eu elenco alguns aqui: Abraão, Davi, Moisés, Josué, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Elias, Eliseu. Alguns deles, Deus precisou colocar neles o sangue, para que esses homens recebessem do Senhor as revelações proféticas, as direções proféticas, até que Jesus Cristo viesse. Só que o Senhor não queria que isso fosse mérito de alguns. E o Senhor, Ele, por amor de mim e de você, aí eu quero que você entenda algo. Quando o Espírito está destituído do sangue, existia uma sentença condenatória e uma dívida. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim e eles morreram e houve o derramamento de sangue, então Satanás, que é a morte, que é trevas, assume o domínio de governar todas as coisas relacionadas à carne, ao pecado, ao medo, à vergonha. E Satanás ele conseguiu uma sentença condenatória. E essa sentença condenatória, eu vou falar só para você, eu vou trazer aqui só para você entender. Um exemplo. Vamos supor que nessa carta condenatória estava escrito, como está escrito: todos morreram e destituídos da glória de Deus. Aqueles que não crerem em Jesus já estão condenados. O que significa? É que todo homem e toda mulher que nasce depois de Adão já nascia com uma carta, com uma sentença de morte eterna. Só que tinha uma cláusula. A cláusula é: houve derramamento de sangue puro, sangue de Deus, sangue que veio do próprio Deus, sangue de Jesus. Sabe qual é o preço para o derramamento de sangue? Esse homem também tem que morrer eternamente, juntamente com este homem que já está morto. A morte eterna nos lugares de trevas, no inferno, no Hades, é a condenação de todas as pessoas que nascem. Todas. Porque todos, em Adão, nós acessamos a morte, a condenação.
Só que tem uma cláusula. Houve derramamento de sangue nos lugares celestiais. A lei é: toda alma que pecar, esta morrerá. Então, o salário do pecado, o preço pago, é a morte. Só que eu quero que você vá lá em Mateus 18, porque esse princípio você tem que ver que a Bíblia, ela tem todas as chaves, todas as revelações. Mateus 18, 18. O que aconteceu no céu, o que aconteceu na dimensão do Espírito, mudou o curso da humanidade, porque a humanidade perdeu o lugar na presença de Deus. Agora alguma coisa acontece. Jesus, ele vem e diz, Mateus 18, a partir do versículo 18 diz: na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Agora eu quero que você fique com o versículo 18. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. É muito forte. Jesus Cristo. Esse copo agora vai representar o corpo de Jesus, certo? E esse aqui representa o corpo de Jesus, o corpo espiritual de Jesus, o corpo físico de Jesus. Jesus, ele desce. Ele vem à terra como homem, como corpo físico. Ele veio em carne. A sua carne tinha sangue humano. Só que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, carregava o sangue que foi derramado lá no jardim, quando o homem pecou. A condenação para mim e para você era morte eterna. Aí Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus vem, só que ele não vem vazio. Jesus não desce vazio. Jesus, ele desce. O seu corpo nasce no ventre de Maria. O seu corpo físico. Só que dentro do corpo físico de Jesus havia um Espírito, o Espírito Santo de Deus, cheio do sangue de Jesus. E quando Jesus lá na cruz, ele toma sobre si todos os nossos pecados. Sabe o que acontece quando Jesus toma lá na cruz todos os nossos pecados? Ele toma. Só que peraí, Jesus é inocente. Jesus nunca pecou. Ele é o único, diz Apocalipse, o único cordeiro, o único digno de abrir o livro.
ele é inocente. E a Bíblia diz que não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E Jesus, ele traz para si, e a Bíblia é clara, tudo que vocês ligarem na terra, tudo que vocês ligarem no céu, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. O que Jesus estava fazendo ali na cruz? Ele estava ligando na terra. Ele disse, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez maldição por mim. Ele atraiu para si todo tipo de pecado e iniquidade. Ele sofreu. Onde que ele sofreu? Na sua carne. A sua carne. E quando ele estava lá no madeiro, em que ele recebeu sobre ele toda iniquidade, todos os pecados, desde Adão. Sabe o que aconteceu? Ele disse lá na cruz, Pai, por que me abandonaste? Durante 3 dias. 3 dias. Sabe o que significa também? O que o homem perdeu lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele perdeu o que ele havia recebido lá em Gênesis 1:26. O homem perdeu a imagem, semelhança e o domínio. E Jesus, por 3 dias, esteve debaixo da maldição da morte. E Jesus esteve nas profundezas do inferno, do Hades. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, só que ele estava pagando uma dívida. Ele estava pagando a dívida. Ele disse, eu vou descer, vou me fazer maldição por todo o mundo que crê que eu sou o Filho de Deus e que desceu. Todo aquele que crê em mim, Pai, todo aquele que crê em mim, se ele crê em mim, ele vai acessar o meu sangue e ele vai ter vida de novo e ele vai voltar para a presença. E depois de 3 dias, ele pagou a dívida. Qual era a dívida? Sangue por sangue. O homem pecou, perdeu o sangue. Jesus foi para a cruz. O seu corpo ligou na terra aquilo que precisava ser ligado no céu. Ele disse, Pai, o homem pecou em Adão. E eu, santo, estou pagando a dívida. Eu, Jesus, estou pagando a dívida. O sangue, o meu sangue, agora é o sangue para todo aquele que crê em mim. Ele vai ter vida. Todo aquele que crê em Jesus, pela fé, ele volta a ter vida, porque a vida eterna depende do sangue de Jesus. E depois de 3 dias, o Espírito Santo de Deus
O Espírito Santo de Deus, ele vem e torna o sangue em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi exaltado. E o nome mais poderoso e o nome mais bendito, acima de todo nome, é o nome de Jesus. E todo aquele que crê, que tem convicção que é verdade, que Jesus Cristo se colocou no meu e no seu lugar, porque o sangue de bodes e de cabras e de novilhos que foi derramado durante toda a história foram incapazes de remir os nossos pecados e de nos colocar novamente na presença. E sabe qual é a maior revelação do sangue? A maior revelação do sangue é que por causa do sangue, não é pelas minhas obras, não é pelo quanto eu acho que eu tenho que ser boazinha, não é pelo quanto eu consigo ser boazinha, não é pelo quanto eu consigo ir de cultos, não é pelo quanto eu me esforce para não pecar ou para não tanta coisa, não é pela minha força, não é pela minha força de vontade, não é pela minha justiça própria, não é pelo meu mérito, não é por nada disso, mas tem um preço. Eu estou aqui é por causa do sangue. Eu consigo acessar a presença por causa do sangue. Sabe por que eu prego o evangelho hoje? É por causa do sangue. E hoje, antes de eu entrar aqui, o inimigo se levantou com uma fúria tão tremenda. E eu estava no banheiro chorando e eu disse para o Senhor. E o Espírito Santo disse para mim, filha, nada vai te parar mais. Porque você não vai fazer nada por seus próprios recursos, por seus próprios méritos. Você vai fazer tudo o que você tiver que fazer a partir de hoje. É porque o sangue está em você. E o sangue está sobre você. E é o sangue de Jesus que me justifica. Quando alguém quiser apontar o seu pecado, você precisa entender que o sangue, ele tá, Deus, ele não vê o teu pecado, ele vê o sangue. Quando Jesus veio, então Jesus aparece em João 20. E ele olha para Maria e disse, vai, chama os meus irmãos. Agora Jesus, ele nos colocou não só na presença do Pai, mas ele nos coloca no mesmo lugar, no mesmo nível que ele, assentado à destra do Pai como filhos. E Jesus, ele não só conquista a presença, mas ele conquista para nós a paternidade, por causa do sangue. Por causa do sangue de Jesus, você é filha. E se tu é filha, tu é herdeira. E se tu é filha, você não merece pelos seus méritos, merece pelo sangue. É o sangue que te torna digna, não é o seu mérito, não é o quanto você pode, não é o quanto você é boa, não é o quanto seus problemas estão resolvidos. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que os ventos sejam grandes, ainda que as tempestades se levantem, ainda que o mar esteja revolto. Mas é o sangue. É o sangue, é por causa do sangue que eu tenho vida. Eu não tenho vida porque eu tenho sangue no meu corpo, mas eu tenho vida porque eu tenho sangue de Jesus correndo no meu espírito. Agora vem, depois prometo que nós vamos fazer uma live só para eu explicar a diferença, o que acontece
com o homem quando ele peca. A consciência espiritual, a consciência, né, da nossa essência e a consciência carnal. Nós vamos falar depois sobre isso, aqui não dá. Agora, eu quero que você pegue João, capítulo 6. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. É forte. É forte. Coloca assim, diamantes. Comenta aí com vários diamantes, porque é forte. O sangue de Jesus é forte. Uau. Oh, Jesus maravilhoso. João capítulo 6. João capítulo 6. Oh, aleluias. Agora eu quero que você entenda algo que é o significado. Agora nós vamos entrar. E se você ficou com algumas dúvidas, se você tem pergunta, eu vou abrir uma caixinha lá aqui no Instagram e você pode fazer pergunta, pode ir lá no meu direct, porque eu gostaria de trazer tudo, mas é um assunto muito vasto, muito profundo. Mas eu acredito que o Espírito Santo, ele trouxe aquilo que era necessário para esse tempo, para essa hora. Amém? Diz assim a palavra de Deus em João, versículo 6, a partir do 40, capítulo 6, a partir do versículo 47. Amém? Diz assim: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora faz sentido a palavra de Deus? Agora você consegue ler e entender a palavra com a revelação do Espírito Santo de Deus? Consegue? Olha esse versículo, como ele parece claro, como a luz de Cristo vem com tanta glória, com tanta graça. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Agora pega aqui. Esse pão, ele é físico. Quem come aqui, mastiga, é o meu homem exterior. Só que nós aprendemos, né? Tudo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Se eu como esse pão aqui na terra, consagro ele em nome de Jesus, lá na dimensão do céu, do Espírito, esse pão entra no meu espírito não como pão, mas como a carne de Jesus. Aí ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que o homem que dele comer não morra. A comunhão, quando nós comemos o pão, a comunhão com Jesus, ela é real. Ela é real. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si: como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Eles estavam interpretando a palavra de Deus de forma carnal. Eles não entendiam que o Senhor estava falando da dimensão do Espírito, e aquilo que nós comemos na dimensão do natural, na dimensão física. Ele liga, ele é ligado, ele é chaveado, ele conecta lá no céu também. E aí ele diz: então Jesus lhes disse: na verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ai, Deus, quando eu como esse pão, acontece nada. Humanamente, não é nada. Só que Deus é tão maravilhoso que ele toca o nosso DNA físico com esse pão.
Mas na dimensão do Espírito, isso aqui é o corpo de Jesus que está fazendo parte da minha estrutura espiritual. Eu estou crescendo como um edifício vivo para templo santo do Espírito Santo de Deus, porque eu estou tendo comunhão com Cristo. Eu estou assumindo o sacrifício de Jesus e tomando posse da herança do sacrifício de Jesus lá na cruz. Aí ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí ele diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso aqui é suco de uva na dimensão natural. Só que na dimensão do Espírito, o meu Espírito recebe o sangue. Porque o que eu tô ligando aqui na terra é ligado no céu. Aqui eu tô tomando suco, no céu eu tô tomando sangue. E eu sou espiritual, e se eu sou espiritual, o meu espírito é do céu. O meu espírito é dimensão do céu. E o que eu faço aqui na terra liga no céu, repercute no céu. Assim como o sacrifício de Jesus aqui na terra conectou, me salvou por causa do meu pecado e do sangue espiritual que foi derramado no céu. O céu teve derramamento de sangue, mas Jesus pagou. E todo o sangue, e todo aquele que crê e toma acesso ao sangue de Jesus, recebe a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Lembrando que aqui ele está falando da palavra de Deus. Aqui ele está falando literalmente do seu corpo físico. Aqui ele está falando da sua palavra, porque a palavra do Senhor é pão. A palavra do Senhor é espírito. E quando ele diz que o corpo dele é pão, ele está dizendo: você está comendo pão na dimensão física, mas na dimensão do espírito você está comendo o verbo, porque o verbo se fez carne e o verbo era Deus. Jesus se fez carne e hoje nós comemos o pão e trazemos à memória o sacrifício dele lá na cruz. E entendemos que ele só foi para a cruz porque ele desceu do céu e se fez carne. Mas todas as vezes que eu como do pão, eu estou trazendo à memória que eu não estou comendo apenas o pão, mas que eu estou comendo o verbo que se fez carne. Eu estou me alimentando da palavra. E esse é um ato profético. Esse é um posicionamento profético que garante que eu estou em Cristo e que Cristo permanece em mim. E isso garante a comunhão, a minha comunhão com Jesus. Isso aqui é o memorial da morte de Jesus. E o Senhor Jesus nos ordena: todas as vezes que comerem e beberem, façam isso em memória de mim. Façam isso e anunciem a minha morte para o mundo. Ele diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Quem tiver com o seu pão aí, coloca aí no chat já o pãozinho e a tacinha. Coloca o pãozinho e a tacinha. Quem tá com o seu pão, quem pode participar, Gleiciane, desse memorial? Você que está em comunhão com o corpo de Cristo, se você se batizou, se você creu em Jesus, confessou Jesus, é batizado e está em comunhão com o corpo de Cristo. Coloca aí a tacinha e o pãozinho, você que está aqui comigo, que vai participar desse momento, desse memorial juntamente comigo. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
que o Senhor, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que você parte o pão, você tem que trazer na sua consciência o sacrifício de Jesus, o lugar que ele assumiu que era seu. A cruz era sua. A morte eterna era responsabilidade, era consequência sua, minha. Só que Jesus se entregou e o seu corpo foi partido, dilacerado. E nós vamos agora consagrar este pedaço. E tem muitas de vocês que estão aqui ao vivo que têm dúvidas, né? Como que eu posso cear sozinha na minha casa? O que eu faço? O que eu falo? E a primeira coisa é: seja guiada pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Seja guiada pelo Espírito Santo e pela sua palavra. E Jesus, ele tomou e ele disse: Pai, eu te rendo graças. Eu te dou graças. Jesus, ele deu graças ao Pai. Ele agradeceu ao Pai pelo sacrifício que ele iria enfrentar, que ele iria viver. Essa foi a última ceia. A partir do momento em que ele partiu o pão e ele ceou, ele foi para a cruz. E ele se entregou. E ele partiu o pão e agradeceu. E nós vamos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo corpo de Jesus, que aqui está representado, aqui na terra, com esse pão. Eu consagro, abençoo, santifico, em nome de Jesus. E eu estou participando nesse momento, em memória de Jesus Cristo e do seu corpo e do seu sacrifício, pela minha vida, pela vida eterna que ele me deu. Porque eu merecia aquela cruz, mas ele se entregou por mim. E agora, Pai, que eu seja uma com o Pai, que eu seja uma com Jesus, assim como Jesus é um com o Senhor, em unidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar juntas? Aleluia, Deus. Aleluia. E ele continua: depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Qual é a principal finalidade de participarmos da ceia? Anunciar, proclamar a morte de Cristo. Primeira coisa, trazer à memória o sacrifício de Jesus. Segundo ponto, proclamar a morte de Jesus até que ele venha. Participar da ceia é uma proclamação e aponta para o sacrifício de Jesus, para aqueles que ainda não participam do corpo e do sangue. E eles possam olhar e dizer: olha, você também pode ter vida e vida eterna se você crê em Jesus.
E você pode também participar conosco dessa comunhão do corpo e do sangue. Agora é importante o restante. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Quando nós comemos e bebemos do corpo de Jesus, sem discernir o corpo e o sangue, quando nós participamos deste memorial com a nossa vida enlameada no pecado, quando nós ainda estamos enlameadas lá, vivendo lá no lugar do pecado, e nós não examinamos a nós mesmos, e simplesmente para aparecer para os homens nós tomamos o corpo e o sangue, a Bíblia diz que nós seremos culpados do sangue e do corpo. É como se você fosse um assassino de Jesus Cristo. Ninguém é obrigado a participar do sangue e do corpo, mas aquele que participa indignamente. E o que é participar indignamente? Primeira coisa é viver no pecado. Segunda coisa é não pedir perdão pelos seus pecados e não perdoar aqueles que pecaram contra você, que te ofenderam. Porque do mesmo modo que você perdoa, Deus Pai te perdoa. Então é o próprio perdão diante de Deus e liberação de perdão a todos aqueles que você precisa liberar perdão. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e eu te apresento esse suco de uva, que na dimensão física, é um suco de uva, mas na dimensão do teu espírito, é o sangue de Jesus. E pela fé, Pai, eu apresento, abençoo, consagro e participo deste memorial em memória de Ti e proclamando a morte de Jesus e o sangue de Jesus derramado lá na cruz, que é o acesso à presença do Pai e é o acesso à vida eterna. É o acesso ao cancelamento e à destituição de toda condenação eterna. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço que esse sangue, na dimensão do meu espírito, ele embriague todo o meu ser e todo o ser de cada uma das suas filhas que estão agora participando. E que o sangue de Jesus seja a consciência plena. E que o sangue de Jesus venha purificar a consciência contaminada de todas nós. E que a consciência da tua santidade seja estabelecida em cada mente. Em nome de Jesus. Vamos participar? Em nome de Jesus? Você pode fazer bem mais rápido. É porque eu estou na direção do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo para tudo que for espiritual. Agora eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, muitas vezes nós queremos acessar o sangue de Jesus com a nossa força. Só que Jesus, quando ele ressuscitou, ele entregou, ele deu o Espírito Santo a todo aquele que crê nele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito do Deus Pai, que habitou e que era o próprio Deus Filho, e esteve entre nós, e hoje está dentro de nós, de todo aquele e de toda aquela que crê em Jesus, e que o confessou como Senhor e Salvador, que o confessou. Só que tem uma coisa, eu dependo, você precisa depender, e você é necessário depender
do Espírito Santo para te conduzir no sangue de Jesus a toda a verdade. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não pode usufruir e acessar o sangue. Da mesma forma que você não acessa o Espírito Santo sem confessar Jesus e crer no sacrifício dele do sangue. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. E a sua revelação, o meu espírito, aqui ó, ele é carregado com sangue. O meu espírito é carregado com sangue. E o Espírito Santo de Deus, quando ele guia o seu espírito, ó, ele guia o seu espírito através do sangue, pelo sangue, a toda a verdade. O Espírito Santo é o único que conhece toda a estrutura do sangue. Ele conhece o caminho, a verdade e a vida. Não tente acessar o sangue, acessar a herança, acessar qualquer coisa na presença de Deus sem ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa. Ele é o Deus presente pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Ele se move no sangue. Só que o sangue não pode se mover sem o Espírito, porque é o Espírito Santo que move o sangue. E quando você quer fazer algo sem o Espírito Santo, isso é feitiçaria, porque você está querendo mover o sangue através da carne. E o sangue de Jesus só pode ser movido, operado pelo Espírito Santo de Deus, porque o sangue é o sangue de Jesus. É Espírito. É a plenitude do céu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Uau! 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 Quem foi tocada pelo poder da revelação do sangue de Jesus? Glória a Deus. O sangue de Jesus é real. E o mistério, outro mistério que não dá pra gente falar aqui é sobre a consciência, é sobre a fé. Só que, glória a Deus, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Deixa eu orar pela sua vida. Nós vamos encerrar, porque, uau, foi muito forte pra mim. Foi muito forte. Deus é muito lindo. Amém, Jesus. Pai, Deus é tão lindo. Uau. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com as tuas filhas. Eu estou aqui nessa plataforma. O inferno disse que eu não estaria aqui. Satanás e seus demônios planejaram, arquitetaram, e todos os planos do maligno foram destruídos. Assim como todas as obras do maligno contra a minha vida e contra a vida de cada uma dessas irmãs aqui. Cada uma dessas vozes proféticas que estão aqui. Tudo que Satanás e seus demônios fizeram, o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E todas essas obras foram destruídas, porque foi para isso que Jesus veio, para destruir todas as obras do diabo. E Satanás disse
que eu não estaria, que eu não faria lives aqui no Instagram, que eu não pregaria aqui, que eu não falaria de Jesus aqui, que ele não deixaria, mas ele esqueceu que não sou eu, realmente, mas é o sangue. Não sou eu, é o sangue que está aqui. É o sangue de Jesus. Eu estou aqui na autoridade do sangue. Eu estou aqui, mas quem está aqui é a presença do sangue. Eu estou aqui, mas quem está aqui é a presença do Deus vivo pelo Espírito Santo de Deus. Para entregar a palavra que o Senhor me confiou, que o Senhor me deu para carregar. Eu sou apenas vaso. Eu sou apenas ramo. E aquilo que o Senhor me deu para carregar, eu vou carregar. Eu dependo da videira verdadeira. A videira verdadeira é o Senhor. E eu estou no Senhor e o Senhor está em mim. Assim eu ministro sobre a vida de cada uma dessas mulheres aqui, dessas vozes proféticas, de adoradoras. Se você permanecer em Cristo e Ele permanecer em vós, vós dareis muitos frutos. E Ele permanecerá em vós e você nele. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Para que vocês deem muitos frutos. Frutos de justiça. Frutos de paz. Frutos de amor. Frutos de esperança. Obrigada, meu Jesus, pelo sangue. Obrigada porque eu estou aqui ousadamente por causa do sangue. Ramassore. E eu ministro sobre cada vida. Eu ministro vida pelo sangue. Eu ministro vida pelo sangue. Eu ministro o renovo de mentes pelo sangue. Eu ministro elas permanecerem na tua presença em obediência pelo sangue. Eu ministro, ó Pai, a ousadia e a coragem e a força necessária para romper com toda a consciência de pecado e vencer ousadamente pelo sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro para aquelas que precisam vencer todo o pecado. Eu ministro que o sangue de Jesus entre agora. E que a revelação do sangue de Jesus toque o espírito de cada uma delas, ó Deus. E que Jesus Cristo venha a ser real. E que a fé venha. Glória a Deus, hein? Voltou, né? Minha bateria tá acabando. Deixa eu conectar aqui. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está tocada pelo poder do Espírito Santo? Glória a Deus, glória a Deus. O sangue de Jesus é real. Voltou, amada. O sangue de Jesus é real. O sangue de Jesus é real. Porque ele vem do céu, do reino. É do reino do amado Filho. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Quem compartilhar essa live, me marcar, escreve. Escreve assim: o sangue de Jesus é real. O sangue de Jesus é real. Ai, que sangue maravilhoso, que sangue maravilhoso. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada. Glória a Deus, Jesus. Como Deus é lindo, como Ele é maravilhoso. E uma coisa, anotem: eu vou ficar insuportável com força. Hoje já foram 2 lives, ontem foram 2. E todos os dias o Senhor vai me dar força no sangue, poder no sangue, graça no sangue, unção no sangue, ousadia no sangue, para eu fazer aquilo que é a vontade do Pai. Amém?
Glória a Deus. Eu amo a vida de cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração.